Bom, gente, estamos aqui com Carinha e Nus. Tudo bem, gente? Tudo bem, Nina? Tudo, e você, meu amor, tá bem? Eu tô. Eu tô. O mundo aqui não tá, mas eu tô bem. Tá tudo indo, assim. Tô com Que saúde. bom, que bom. Bom, Carinha, eu vou começar aqui só fazendo uma apresentação mais protocolar e a gente já Tá, entra no nosso papo, tá? tá. Bom, gente, eu sou Nina Cópico, eu sou roteirista, preparadora de elenco, diretora, e o meu projeto Campo Amor Rocha, que é um roteiro original do Yuri Peixoto, fez parte da Incubadora Paradiso desde o ano passado. E é assim que a gente faz parte do Projeto Paradiso, eu e Yuri. E hoje eu vou conversar aqui com Carinha Inus, aqui no meu primeiro longa, que é uma série de entrevistas do Projeto Paradiso, que acontece quinzenalmente nas lives do Instagram da Paradiso. Curta uma página aqui e no Facebook para acompanhar as próximas edições. E antes da gente começar, eu queria dar uma novidade para vocês, uma novidade do Projeto Paradiso, que hoje ele está lançando o Canal Paradiso, que é uma seleção de conteúdos para difundir, compartilhar e armazenar conhecimento em vídeo. As edições anteriores do meu primeiro longa já estão disponíveis lá no site do Projeto Paradiso. E essa entrevista de hoje também vai ficar gravada lá no canal. Então, confiram o canal. Bom, estamos aqui com Karim Enus, que é responsável por filmes consagrados, maravilhosos, como Praia do Futuro, Céu do Sueli, uma porção, está lançando agora o Aeroporto Central. E também A Vida Invisível, que foi o vencedor da mostra Um Certo Olhar no Festival de Cannes de 2019, filme que eu trabalhei junto com ele. Mas hoje a gente vai falar do primeiro longa dele, esse longa maravilhoso que ele escreveu e dirigiu, Madame Satã, de 2002, um clássico da cinematografia brasileira, e que na época ganhou 5 troféus do Grande Prêmio Brasileiro de Cinema, segundo o resumo maravilhoso que a Luísa fez para mim. Obrigada, Luísa. Luísa está aqui com a gente, Luísa do Projeto Paradiso. Queria também mandar um beijo aqui para todo mundo do Projeto Paradiso, especial para Raquel, para Josefine e para Olga. E para a Luísa, com certeza. Então vamos lá. A live vai funcionar assim, gente. Eu vou começar falando aqui com o Carinho, vou fazer algumas perguntas para ele de início. Ó, a Lisa ali te mandando um beijo. E vou começar. Depois que a gente fizer umas 3 ou 4 perguntas, eu vou abrir para as perguntas de todos vocês. Enquanto isso, vocês já podem ir mandando as perguntas aqui, porque a Luísa está aqui numa assessoria virtual e vai me mandando essas perguntas para o WhatsApp. Então, ela já vai separando essas perguntas. É, a minha relação com o Karim, gente, pra vocês saberem, começou na Vida Invisível. Quando lá atrás a gente começou a desenvolver o roteiro do longa. E a gente foi, enfim, eu fui acompanhando esse processo de desenvolvimento até chegar no convite maravilhoso de fazer a direção assistente do filme. E depois a gente seguiu na parceria, ele me convidou para fazer parte do Porto Iracema, que é uma escola lá de Fortaleza, Ceará, um laboratório de roteiro de cinema, e a gente foi colega lá em 2018, 2019, esse ano também, a gente é consultores lá na escola Porto Iracema das Artes. E a minha relação com Madame Satã, só fazendo um pequeno parênteses, eu fui sempre uma grande apaixonada pelo Madame Satã. Durante a faculdade eu fiz um trabalho sobre o filme. E sempre foi um grande farol, assim, de referência na minha vida. Então, quando surgiu o convite de trabalhar com Karim, parecia realmente um sonho, assim, trabalhar com o diretor de Madame Satã. Então, indo direto pro filme, Karim, me conta como é que você chegou nesse personagem do Madame Satã, que é um personagem biográfico, né? Olha, é uma história muito curiosa. Na verdade, eu cheguei no Madame Satã numa boate, porque tinha uma boate em São Paulo na década de 90, 80, que chamava-se Tem Madame ainda, tem Satã. ainda. Era muito incrível e tal. E eu me lembro que eu estudava arquitetura em Brasília e eu fugia para São Paulo para ir nessa boate. E foi uma boate que marcou muito a minha vida, assim. Era realmente um lugar de encontro muito impressionante. E aí, muitos anos depois, eu estava estudando História do Cinema, pensando em fazer cinema, sem saber direito e tal. E aí eu me lembro que eu tinha um livrinho de um editor, da editora brasiliense, na época, que chamava assim Canto Radical, que eram pequenas biografias, assim, em formato bem pequenininho, e tinha um dele. Eu reli, aí eu entendi que a boate e tal, fiz a ligação. Sempre achei que o nome da boate, mas nunca tinha entendido que aquela boate tinha aquele nome e tal. E quando eu li, eu descobri a biografia deles, foi em 1993, eu acho. E eu tinha um amigo querido que estava fazendo mestrado, ele estava fazendo doutorado, na verdade, eu estava fazendo mestrado nos Estados Unidos, e é o Zé Gatti, que é um professor de cinema e tal, e ele, acho que foi ele que me deu essa biografia, pelo que eu me lembro, ou ele que me falou de novo do personagem. Eu fiquei muito encantado, assim, eu fiquei muito mais do que encantado, eu fiquei muito tomado, assim, e aí eu comecei a pesquisar um pouco mais, encontrei uma biografia dele, que ele, na verdade, ditou para um jornalista chamado Silvão Paeso, assim, que foi uma biografia que ele vendia até no final da vida, assim, na Lapa. E fui ficando muito tomado com o personagem, e foi um pouco o primeiro contato que eu tive. Aí eu comecei a fazer pesquisa e escrevi um projeto
um projeto muito preliminar, assim, de pensar em fazer um longa. Eu não sabia se era um documentário, se era uma ficção, mas eu tinha certeza de que era um personagem que me interessava muito, assim, e foi um pouco como começou, um pouco com uma paixão por um personagem que eu achava que era subrepresentado na cinematografia, na história do Brasil, assim. Eu descobri que tinha sido feito um filme pelo Fontoura, e eu acho que em 1993, chamava Rainha Diaba, que era um filme com o Milton Gonçalves fazendo o papel de Madame Satã, muito impressionante. Então eu vi o filme também e fiquei me perguntando, será que vale a pena falar dele de novo e tal, mas eu tinha uma sensação que tinham coisas que eu queria falar dele que não estavam nesse filme de 73, e foi um pouco assim que começou, assim, com uma paixão grande que eu tive por ele, e com uma certa... Tem uma coisa engraçada, assim, quando eu soube que a gente fazia o live, eu fiquei esses dias pensando, assim, né, sobre ele e tal. Era um pouco algo que tinha... Eu não tinha muita opção, assim, eu tinha que fazer um filme sobre esse personagem, e virou uma obsessão. Então, a partir de 94, eu me lembro que eu escrevi um primeiro argumento pequeno, assim, e na época o cinema brasileiro não existia praticamente financiamento para se fazer nada e tal, e eu recebi uma ajuda de um fundo holandês, que chama-se Hilbert Bols Fund, assim, que financiou a pesquisa. Então, essa paixão inicial e essa certeza, mais do que uma desconfiança de que ele merecia um filme, de que ele merecia ser celebrado, né? O cinema é um pouco celebrar estrelas, assim, ele é uma estrela. E aí eu comecei, com esse financiamento, eu pude ir para o Brasil e fazer uma pesquisa gigante, assim, foi aí que eu, de fato, ele virou uma certa obsessão, assim, fazer um filme sobre ele virou algo que não tinha muito como eu escapar. Então você fala, em 94 você filmou o Satã em 2001? 2001, filmei em 2001, foi. Então foram 7 anos aí de processo de roteiro, né? E quantas versões, você lembra quantas versões você passou por esse roteiro? Eu acho que umas 18, pelo menos, eu acho, assim. Foram, Amo. Amo. foram, foram muitas versões, assim. É uma história muito maluca, né? Porque todo mundo fala, quando me chamaram de primeiro longa. Eu acho que a grande coisa do Madame Satã, assim, é que durante esse processo todo, eu desisti várias vezes de fazer o filme. É fácil dizer agora que eu fiquei obcecado, de que eu queria muito tal. Durante o filme, durante esse processo, foi um processo que foi uma montanha-russa, assim, porque era um projeto... ele tinha tudo de errado, assim, né? Como o primeiro longa, ele era um filme... Tudo que você não deve fazer no primeiro longa, né? Tudo. Ele era um filme de época, ele era um filme que tinha criança, né? Porque tinha filme, tinha bicho, entendeu? Era sobre um personagem negro, assim, um personagem gay, então era um negócio assim, era um criminoso também, então tudo que eu não devia fazer no primeiro filme, então as pessoas viam aquilo e diziam assim, que interessante esse personagem, mas você tem certeza que você quer fazer isso como primeiro longa? Será que não é muito difícil? Será que você vai dar conta? E ao mesmo tempo tinha umas pessoas que diziam que incrível e tal, vá lá, vá pra frente e tal, e o processo, esses processos foram 7 anos, né, 8 anos, 8 entre o primeiro argumento e o filme lançado e tal, foi uma montanha russa, assim. Então tinham momentos que, eu me lembro quando a gente ganhou o Roberto Balls Fundo, eu falei, eu tenho que fazer esse filme. Aí depois era um não, aí depois um outro não. E aí depois teve um sim em algum momento. Então foi um processo muito acidentado, que é também fácil de olhar para trás e dizer assim, pô, que bom, né? Que bom que foi esse tempo todo. E foi bom mesmo, assim, eu acho que o filme ele amadureceu. O personagem ficou muito mais maduro, o que eu queria falar do personagem ficou muito mais claro no decorrer desse tempo. Mas especificamente hoje, assim, como a gente estava falando para jovens roteiristas e tal, acho que é importante também dizer que teve momentos que foram muito difíceis, e que eu de fato me lembro de um fato muito claro assim na minha vida. Eu acho que teve um momento que a gente quase chegou a ter um prêmio do Festival de Sundance, que era um prêmio que eles faziam, que existe até hoje, assim, né? Que é um prêmio onde você recebe um certo financiamento para a produção já, e a gente ficou em segundo lugar. E a gente não ganhou. Aí esse dia eu lembro muita clareza. Eu falei assim, acabou esse negócio de cinema, não tenho mais o menor interesse por isso é uma coisa ridícula. E eu fiz uma demanda para entrar num curso de negócios, né, no IU, que era na atividade, eu morava nos Estados Unidos na época. E eu falei, eu não quero mais saber de fazer de jeito nenhum. E é engraçado, isso foi um ponto de virada, falando de ponto de virada na história do projeto, porque eu me lembro que o Valtinho Salles, ele foi realmente... Tem duas pessoas muito importantes nesse filme, assim, a Isabel Diegues, que hoje que é filho do Kaká e que hoje tem uma editora, mas que foi de fato a pessoa que mais me ajudou, assim, que mais confiou em mim no começo, e o Walter Salles também. E eu me lembro de ir na produtora dele e dizer assim, ó, tá aqui o roteiro, pra mim já deu, faça o que você quiser com esse negócio aí, chama o diretor e tal, mas pra mim parou. Esse negócio de ficar fazendo filme e tal. E foi nesse momento que o filme de fato tomou um outro fôlego, mas foram anos muito
cheios de percalços, e é isso, assim, ainda bem que foram 18 versões de roteiro, sei lá, 22. Acho que isso foi também uma coisa que esse tempo, assim, permitiu com que eu amadurecesse muito o que eu queria falar, né? Porque no princípio ele era um filme biográfico e depois ele virou um filme sobre um momento muito específico da vida dele, assim. É isso, eu lembro que você comentou que você chegou, inclusive, a filmar parte dos trechos da infância do Satã, né? E que foi na montagem que você encontrou esse Foi, recorte que hoje é o foi, filme, né? foi uma Você pode maluquice, falar um porque eu pouco? posso, eu me lembro que eu acabei de, a gente acabou de filmar. E eu me lembro que a Bel disse assim, mas Karine, você precisa realmente fazer a infância e tal. Eu falei, Bel, não tem menor condição desse filme existir sem a infância dele, entendeu? Mas não tem sentido e tal. E aí eu fui lá, eu fui para Paraíba. Para Paraíba a gente filmou, acho que 3 dias, tinha uma criança, tinha cavalo, tinha tudo, assim, entendeu? Precisava. E aí e eu garanti para a produção que tinha que ter isso no filme, assim, entendeu? E aí foi muito louco, porque durante a montagem não fazia o menor sentido, entendeu? Para a infância dele e tal. Ele é um filme que é muito focado num determinado momento. E aí a gente não usou esse material e a produção me perdoou. Mas foi, enfim, coisas que se eu tivesse talvez tido mais 2 anos de roteiro, eu teria tirado, assim. Mas enfim, é uma história engraçada, mas que foi uma história que para mim foi muito importante também, né, para falar não de roteiro, mas de montagem, assim. Tem uma hora que um filme tem sua própria vida e ele espelha o que não é dele, assim, né? Então ficou muito claro de que não podia ter a infância dele. E eu acho legal você fala que é uma história engraçada, mas eu acho que faz parte, né? Uma coisa que eu aprendi muito com você e que eu acho muito valiosa é que o filme é um processo vivo, né? E isso é muito característico de como você trabalha. Eu acho uma lição de vida. Quem já trabalhou com você, acho que também entende isso, assim, e vê o brilho desse momento em que você está o tempo inteiro questionando tudo do próprio filme, tudo que você mesmo construiu. Você consegue virar tudo de cabeça para baixo todo dia, se necessário for, porque você acredita de fato, né, que o filme ele vai se permeando. Você está aberto ao mundo, ao que está acontecendo, para que isso interfira no processo do filme. Assim, me parece que Satã já marca um pouco isso, assim, né? Essa tua relação com o filme ser um processo vivo, do roteiro até a montagem, né? Você sente isso Muito, também? muito, super sinto. E tem uma coisa que é muito curiosa do processo do Madame Satã. Teve outra coisa que eu não contei, assim, porque são 8 anos, 7 anos. Então você escreve, você desescreve, você escreve e tal. É, E teve um momento que eu comecei a filmar, que eu te juro por Deus, que o primeiro dia de filmagem eu disse assim, eu não sei mais se eu tô com tesão de fazer isso não, cara. São tantos anos e tal. E eu fui pro set de filmagem e eu falei, eu vou deixar esse roteiro ali, eu não quero mais que eu ficar lendo esse roteiro, eu já sei que lente que eu vou usar, em que plano. Tinha storyboard de muita coisa e tal. O processo deu uma certa engessada, assim. E eu me lembro que a cena do filme, que a primeira cena que a gente filmou, talvez seja uma das cenas que eu mais gosto, quem viu o filme e tal, é uma cena onde o Renatinho, que é o namorado dele, vai procurar ele, tá meio escondido. E é uma cena que começa com um plano num lugar que é cheio de galinha, entendeu? Eu vi que aquelas galinhas ali de manhã, uns 20 galinhas. Eu falei, gente, que loucura esse negócio dessas galinhas e tal, que ideia. As galinhas estavam ali. Tá. Aí quando eu entrei pra filmar, era num lugar pequenininho, assim, e era a primeira vez que o Lázaro, acho que era o segundo filme que o Lázaro fazia de longa-metragem, e era a primeira vez que eu acho que o Renatinho fazia, assim. E eles não conseguiram manter as marcas, entendeu? Eles ficavam pulando de uma marca para outra, assim. E foi uma tragédia, não tinha, os eixos não montavam, e aí foi uma crise grande, porque o assistente de câmera não conseguia fazer foco. Porque ele botava as marcas de foco no chão e arrancava as marcas, e disse, não, deixa os atores livres e tal. E aí eu fui nesse primeiro dia, eu cheguei depois, a gente tinha que mandar revelar, né, 2 dias depois comecei a montar, e no segundo dia eu não tinha visto o material, no segundo dia, aí eu falei, não posso, esse negócio de cinema vivo, isso é uma coisa louca, eu não posso fazer isso e tal. Aí eu voltei pro roteiro, pra minha marcação, minha história, fiz uma cena todinha, carrinho do A pra B, personagem, lá. Aí quando a gente chegou na montagem, essa cena do segundo dia que eu tinha feito, segunda lição de casa e tal, não tinha vida nenhuma, entende? E essa cena anterior que eu tinha feito, onde tinha dado tudo errado, eu quase parei a filmagem no primeiro dia de filmagem, os caras não conseguiam manter a marca, não tinha foco, pulava eixo e tal, e tinha uma vida ali que eu acho que era uma coisa que eu aprendi muito também com os meus atores, assim, né? Eles deram tudo de si, é o primeiro dia de filmagem, os caras estavam preparando há 2 meses, deu ação, explodiu, né? Então essa explosão era algo que eu fiquei muito atento, assim, quando eu fui montar, e aí eu realmente, o que eu fiz foi tentar deixar essa coisa do processo vivo, assim, foi realmente ter o roteiro, claro que o roteiro, né, ninguém aqui também é bobo, ele era sempre uma base, de manhã eu li e tal, mas eu acho que era muito importante deixar vivo o que os atores traziam para o momento da cena, assim, né? Então essa coisa do desengessar foi uma coisa que eu aprendi muito, e eu acho que essa lição do primeiro e segundo dia foi uma coisa que eu levei e que eu trago até hoje, assim,
Não vá filmar para cumprir o seu roteiro. Vá filmar para descobrir o seu roteiro, assim, né, do que você escreveu e que você imaginou, e esteja aberto a você pensar que pode ser que o que você escreveu, o que o ator propõe naquele momento, às vezes um objeto que está na cena que você não pensou, né, transforma a cena completamente. Então é sempre, e manter isso sempre até o fim, né, como eu falei, a coisa da montagem também. Quando eu entro na montagem, eu prefiro nem ficar lendo o roteiro de novo. Eu nem leio o roteiro de novo depois da montagem, porque eu acho que é aquilo, a montagem também é sobre uma outra matéria, que é a matéria que foi filmada. Então eu acho que essa coisa que você mencionou é muito importante, assim. Eu acho que tem que ser sempre um processo vivo, né? A carne viva, assim. Isso é muito rico mesmo o seu processo. Não engessar nunca, não automatizar, né? Porque a gente não tá Nunca, fazendo nunca, algo, nunca, não é não, fabril, não. né? É sobre construir realmente uma história É, com personagens reais, né? e lembrar que é um privilégio, assim, né? Então acho que tem que ter, assim, essa coisa, quando eu falo alegria, não no sentido superficial da palavra alegria, mas no sentido pleno, assim, né? De quando você, a cada momento, né? Assim, toda a vida que eu tô fazendo um filme, eu acordo de manhã, não importa em que momento, eu falo, nossa, que coisa boa, vamos lá, né? Que incrível esse trabalho e tal. Então, nesse sentido, sempre deixar as coisas febris mesmo. E a gente passei aqui por uma pergunta da Joyce sobre pesquisa, e é uma coisa que a gente bate muito, né, quando a gente trabalha bate no sentido de insistir muito sobre com os roteiristas que a gente trabalha, que a gente faz tutoria, para que seja muito feito um processo de pesquisa, né, para que as pessoas Claro, claro. realmente leiam muito. E eu sei que o processo de pesquisa de Satã foi muito longo e que teve uma questão dos inquéritos policiais, né, dos Foi, arquivos foi. policiais do Satã, influenciaram muito no roteiro. Você podia contar um pouquinho Claro, disso? claro. O Madame Satã, quando eu comecei, na verdade, eu tinha uma grande dúvida se eu devia fazer uma ficção ou um documentário, né? Eu acho que essas perguntas você tem que se fazer no começo de qualquer processo, assim. É... E aí eu comecei a ler as coisas dele, comecei a ler a biografia que ele mesmo tinha supostamente ditado para os jornalistas, comecei a pesquisar. E teve um momento muito curioso, assim, que tinham duas coisas que aconteceram. A primeira coisa é que ele tinha uma cena que ele contava na biografia, que ele tinha sido preso, que ele tinha sido colocado numa balsa para ser levado para Ilha Grande, né? E que no meio do caminho, ele, dessa balsa, se fantasiou com esse lençol e disse que ele era uma dançarina oriental. E saiu dançando dentro do barco e se joga na Baía de Guanabara, entendeu? E foge. E ele dizia a data. E aí eu fui ver a data, né, no jornal. À noite, que era o único jornal que cobria notícias de bairros pobres do Rio de Janeiro. Eram sempre notícias que criminalizavam os bairros e tal. E enfim, aí fui lá atrás e não tinha. Aí fui em outro jornal, não tinha. Era mentira aquilo que ele estava contando. Claramente era mentira. Então não tinha como ele ter pulado. Aí a primeira coisa que eu disse, um cara que ficava inventando coisa o tempo inteiro, um personagem riquíssimo que ficava inventando história, vamos fazer uma ficção. Mas ao mesmo tempo era importante que essa ficção tivesse bases muito concretas, assim, né? Que não fosse só um delírio do autor ali. E aí a gente começou a fazer uma pesquisa sobre ele e eu entendi que o único, que tinha um lugar importante de entender sobre a personalidade dele, porque ele era um cara que tinha outra coisa muito interessante, que ele sempre que ele era preso, ele mudava de nome, para ele sempre ser réu primário, né? Então, cada processo ele tinha um outro nome, entendeu? Eu falei, nossa, que genial isso e tal. E aí eu fui entender que processos eram esses e grande parte do personagem que eu conheço hoje e o personagem que a gente trabalhou no filme, o filme inclusive começa com um texto que é uma transcrição literal de um processo, foram os processos que foram movidos contra ele, assim, porque ele era um cara que era o tempo inteiro criminalizado ali, né? Então foi muito bonito ver os processos para tentar entender como que ele era, né, que depoimentos que ele dava, como é que ele se reinventava. Então a cada processo ele inventava uma história diferente, assim. Então foi muito bonito essa coisa da pesquisa. E além disso a gente fez muita pesquisa primária mesmo, assim, sabe? Que roupa que usava. Então teve essa pesquisa dos arquivos policiais que foi fundamental para o roteiro, para a estrutura do filme. E aí tinha uma outra coisa, antes de voltar para as outras, que era uma coisa assim, eu preciso construir um personagem que também é o contracampo, né? Porque ali dentro das pesquisas que a gente fez dentro do arquivo da Polícia Federal, era a maneira como o sistema judiciário descrevia ele, né? E para mim era muito importante fazer o contrário daquilo ali, né? Porque aquilo ali era o homem que foi criminalizado. E como era o homem de verdade, né? Como era aquele cara, né? Tinham coisas que se descreviam sobre eles que eram absolutamente horrendas, assim. Então, foi muito importante esse lugar, né, da pesquisa nos arquivos policiais. É muito importante também a gente falar que numa camada da população brasileira, o que foi muito chocante do Madame Satã, assim, além de pessoas que talvez conheceram ele, e além de alguns fiapos de fatos que eu fui coletando, eram personagens que eram somente documentados
através do ângulo do crime, entendeu? Então, para mim, isso também foi muito importante para tentar entender como é que eu faço um personagem que, de fato, não era criminoso, que foi criminalizado nesse sentido, né? Então, a pesquisa, ela me permitiu entender muita coisa, assim. E tem um outro passo da pesquisa também, é muito importante, assim, e que eu estou fazendo até um projeto agora, que eu estou falando com o roteirista o tempo inteiro sobre isso, assim, como é que você tomava banho em 1930, entendeu? Como é que você... Tinha uma coisa engraçada com o Marcos Pedroso, que é um super companheiro, assim, que fez a direção de arte, e com o Valtinho Carvalho de fotografia. A gente dizia assim, mas como é que dormia? Como é que era a cama? A cama era feita de metal ou era feita de madeira? Aí a gente descobriu que em 1930, as pessoas mais pobres podiam comprar já camas feitas de metal, que eram mais baratas, para a industrialização de alguns objetos domésticos, entendeu? Roupa. A roupa você comprava e ele refazia aquilo. Então foram pesquisas também que, além da questão dos arquivos da polícia, pesquisas muito concretas, assim, sobre coisas concretas. Como é que você tomava banho, como é que você fazia roupa, como é que desodorante que você usava, como é que era a comida que você comia. E eu acho que isso ajudou muito a gente a escrever o roteiro e a desenhar cenas, assim, no sentido concreto, entende? Que foi uma coisa que a gente fez muito no Vida, né? No Vida Invisível. Muito. E acho muito rico esse processo de como você também se abre para pesquisa. Tem muita gente que busca na pesquisa exatamente o que quer ver, né? E você não, você está aberto e está mudando o tempo inteiro, assim, né? De deixar que isso realmente infiltre no roteiro, no processo de filmagem e tudo. Vou ler aqui uma pergunta do Gabriel Khaled. Qual era a sua experiência em cinema antes de fazer o Madame Satã e quais foram suas maiores inseguranças e dificuldades na feitura do longa? Olha, minha experiência é assim, é um pouco falar da minha vida, assim, né? Eu nunca fui um cara que gostei muito de cinema, assim, eu ia pro cinema... não era uma coisa da minha vida, entendeu? Eu ia pro cinema, assim, eu gostava de ouvir música, gostava de estudar e tal. Então o cinema é uma coisa que entrou muito tarde. Eu comecei a descobrir cinema talvez quando eu estava na Universidade de Arquitetura, assim. E aí depois meu interesse por cinema se tornou um interesse muito político, assim, o cinema enquanto uma arma de transformação política mesmo ali, né? Uma maneira de se convencer alguém de alguém é com uma boa história de cinema. Aí eu convenço todo mundo a tudo, entendeu? E aí um pouco veio nesse sentido, aí eu estudei, na verdade, eu estudei teoria e história de cinema, porque eu queria muito entender sobre a história do cinema, a teoria, de fato, que tinha tornado o cinema cinema. E eu tinha muita pouca experiência de set de filmagem, né? Então, quando eu fiz Madame Satã. Mas eu acho que a experiência que eu tinha, assim, eu tinha muito conhecimento teórico, assim, sobre a história, sobre a teoria do cinema. E depois eu trabalhei muito tempo como assistente de montagem. Eu trabalhei, eu acho que uns 6 anos ou 7 anos como assistente de montagem, fazendo trabalhos interessantes e outros não tanto, assim, uns trabalhos muito mecânicos às vezes. Então, quando eu comecei a fazer o Madame Satã, eu quase nenhum, acho que eu tinha feito 2 sets de filmagem, assim, não sabia muito bem o que era um set de filmagem. Que eu acho que, de um lado, foi um erro, assim, mas de um outro lado tinha uma certa inexperiência, porque assim, eu blefei, eu me lembro de quando a gente entrou no set para filmar, o Valtinho Carvalho disse assim, você quer uma 50 e um 85? Aí eu falei, sei lá, uma com 85, entendeu? Eu não sabia muito bem essa coisa da lente, tinha um monte de coisa que eu não sabia, assim, e eu não sabia uma coisa que é mais importante do que essa coisa técnica, que é um pouco, como é que você gerencia? Eu me lembro quando eu cheguei no set que tinha, assim, sei lá, 30 pessoas, o cara do não sei o quê, eu não sabia muito bem o que fazer com aquilo, assim. Então, eu acho que o Madame Satã também foi muito importante para essa minha compreensão do diretor como um gerenciador de equipe mesmo ali, que eu acho que é super importante. Mas minha experiência era um pouco essa, era montagem, era de crítico, né? Quando eu falo de teoria de história, um pouco de crítico de cinema, assim. Eu tinha feito 2 festivais de cinema como diretor também, então eu tinha visto muito filme e tinha trabalhado muito com programação, assim. E era isso, assim, eu nunca tinha tido muito tempo de set. Eu fiz um filme onde eu fui assistente elétrica, onde eu não aprendi a iluminar, porque não é o caso, né? A gente passa anos para aprender a iluminar, mas eu aprendi um pouco como é que coloca a luz no poste, como é que acende e tal. Então tinha uma coisa prática, assim, do set que eu tinha aprendido nesse filme que eu tinha feito, mas era muito pouca experiência. E aí o que eu estava querendo dizer no começo, assim, é que eu acho que isso é bom, quer dizer, é ruim, né? Porque eu fiquei um pouco em pânico, mas é bom porque eu não tinha nenhum vício de filmagem, eu me lembro que eu não sabia exatamente o que eu estava fazendo ali, entendeu? A minha interesse era muito mais pelo personagem do que pelo ofício. E foi muito bom fazer o Madame Satã com a equipe que eu fiz, porque eu comecei a me apaixonar pelo ofício, assim. Eu tinha um fotógrafo sublime, assim, que era o Valtinho, que era um cara super experiente, e tinha um diretor de arte que era incrível, tinha uma equipe de produção maravilhosa, então foi um pouco a minha escola, assim. Maravilhoso. Outra pergunta aqui, Luiz Andrade. Qual a maior mudança do teu primeiro longa para o teu último longa?
Pergunta difícil essa, né? Eu não sei responder essa pergunta, não. Eu acho que... Eu acho que assim, eu não sei responder isso, não. Eu acho que tem uma coisa que é assim, eu acho que nenhuma mudança no sentido de que eu sou eternamente apaixonado, assim, pelo que eu faço, então acho que isso não mudou. Mas tem uma mudança, assim, eu acho que você aprende mais... Eu acho que eu aprendi a escutar mais, né? Eu acho que talvez o que eu tenho mais aprendido, assim, eu acho que eu tinha uma coisa muito em comum com o Madame Satã, assim, que é a raiva, né? Sempre fui um cara muito raivoso, assim, muito estourado e tal. E eu acho que não deixei de ser raivoso, não, tá aí, a raiva é boa. Mas eu aprendi a escutar muito, assim. Eu acho que foi talvez o que mais tenha mudado. E eu acho que tem uma coisa muito bacana, assim, talvez desses anos todos, é que eu acho que todo mundo com quem eu trabalhei, com raríssimas exceções, eu acho que é isso que é uma grande beleza do cinema, assim, tá todo mundo ali para te ajudar, entendeu? Tá todo mundo ali para trazer, assim. Claro que tem uma maçã podre às vezes, uma pessoa que tá ali para causar confusão, tá, mas é muito raro, assim. Eu acho que talvez isso que eu tenho aprendido muito. Às vezes eu focava muito no problema da equipe, no problema disso aqui. E eu acho que nos últimos filmes eu tenho focado muito no... Tá todo mundo... Cara, tem um negócio assim, parece um pouco piegas falar, mas muito amoroso numa equipe. As pessoas estão sempre querendo trazer coisas, te ajudar. Quando alguém vai do teu ouvido e que te fala um negócio, é porque é pro bem do filme. Então acho que eu aprendi muito a escutar. Acho que essa coisa da escuta talvez tenha sido o que tenha mais mudado, assim, do primeiro pro último filme, assim. Mas, ao mesmo tempo, acho que também não mudou muita coisa, não. É claro que são horas de filmagem, né? Então, você entende como é que o negócio não funciona. É igual o piloto de avião, entendeu? Assim, depois de 8 filmes, de longa-metragem, com mais uma série, com não sei o quê, você um pouco aprende coisas ali que são... Mas eu acho que não mudou tanto também, não. Você me falou uma vez uma coisa super importante sobre o Satã, assim, que é uma coisa que eu me pergunto muito quando eu estou escrevendo ou até fazendo consultoria. Você falou que é muito importante para você fazer o Satã, ele fazer alguma coisa que o personagem histórico, né, biográfico, falava que ele não faria, né? Que no caso é atirar em alguém de costas, né? E eu achei isso porque era muito importante para você humanizar, né, em algum lugar aquilo, porque o Satã é um ícone, né? Então, em algum lugar você precisava É, acessar aquele personagem. E nada é mais humano do que a gente fazer algo que a gente mesmo não imagina que seria capaz de fazer, né? E eu queria saber como é que você chegou nesse lugar e, de uma forma mais geral, como é que você pensa a construção de personagens quando você está trabalhando, seja no roteiro ou na direção. Engraçado esse negócio de Satã, né? Foi um dilema gigante, assim, porque ele dizia claramente, assim, a única coisa que ele não ia fazer era atirar em alguém e atirar alguém nas costas, assim. E eu fiquei muito na dúvida, assim, porque também você, de alguma maneira, você planta ali uma semente no personagem que é uma semente da alta contradição mesmo, assim, né? E eu não sei se eu fui fiel a ele ou não, mas eu acho que é tão importante, foi tão importante... porque pra mim tinha uma coisa no filme muito importante, assim, eu acho que ele faz isso, mas o filme não termina ali, né? Ele se reinventa, assim. Então acho que pra mim foi essa chave que foi muito importante na hora de decidir se ele faria uma coisa que ele não faria. Mas tentando responder isso de uma maneira um pouco mais ampla, assim mesmo, cara, o que há de mais sexy num ser humano é quando ele se contradiz, assim, né? Não adianta, entendeu? Assim, isso é uma coisa que é além do personagem, entendeu? Né? Que você tá com uma pessoa que a pessoa, né? Você acha que ela vai adorar o sol, eu falo assim, eu acho a lua linda, eu detesto o sol. Isso é uma coisa da surpresa, né? Eu acho que narrar é surpreender, assim, né? E eu acho que quanto mais um personagem é surpreendente, mais contraditório ele é. Então eu estou sempre procurando esse lugar. Eu acho que uma outra coisa que é muito importante para o personagem, eu tenho pensado muito nisso hoje em dia, assim, é sempre pensar ele com relação a quem é o antagonista, assim, né? Isso é algo que a gente pode falar daqui a pouco, mas acho que isso é uma coisa que tem me instigado muito. Eu estou dizendo isso assim porque é sempre pensar o que é que fragiliza o personagem, né? Eu acho que o personagem que é o tempo inteiro que sabe o que diz, né? É muito chato. Você imaginou você ter um amigo que sabe tudo que diz, que sabe tudo que fala, quer dizer, é muito sem graça, assim, né? Tem que ter um lugar da vulnerabilidade, assim, que eu acho que para mim é onde os personagens se tornam vivos, se tornam apaixonantes, se tornam importantes, assim. Então acho que eu falaria da coisa da vulnerabilidade e da contradição, assim, né? Eu tava escrevendo um projeto outro dia e tal, eu olhei e falei, gente, esse cara é muito legal, entendeu? Tá tudo certo. Né? As pessoas que tá tudo certo, primeiro que isso não existe, né? Mentira, entendeu? Né? Na vida real é mentira. Ninguém é bonzinho, ninguém é mal, entendeu? Um pouco isso, assim, eu acho que eu fico muito sempre instigado
pela coisa da contradição. Isso para mim é muito importante, e por algo que torne o personagem vulnerável, independente dele ser o protagonista, o vilão, o herói e tal, assim, nunca pensar como herói, assim, né? Essa coisa do herói também é muito, eu acho ela muito previsível, assim. Mas para responder a tua pergunta bem de uma maneira mais precisa, eu acho que é a imprevisibilidade, assim, né? Eu acho que como é que você adensa o personagem, adequa ele para que ele possa ser um personagem que seja imprevisível, que seja contraditório. Assim, de novo, o Adam Satan me ensinou muito nesse sentido. Foi difícil decidir que ele fazia uma coisa que ele não faria, mas eu acho que foi super importante, assim. Vamos lá, as perguntas. Um canal aqui chamado Writer's Room perguntou: como você vê essa trajetória de quem é roteirista, mas quer dirigir seu próprio filme? É complicado em termos de mercado? Você tem dicas para autores? Olha, eu não sou roteirista, só para começar aqui, entendeu? Eu sou co-roteirista, eu penso os projetos, não sou roteirista. Então, só para dar essa claquete aqui para começar da conversa. Eu acho que Mas você depende tanto. escreve junto todos os seus longas, né? É importante falar, Grudado ali, né? mas é. É. Não é assim, escreve lá e vem pra cá Não, é depois, verdade. né? Não, é curioso. Eu vou falar de uma coisa agora super prática. Como é que Caiu e é, Nina? voltou. Você caiu e voltou Tá, aqui. tá. Não, eu Não, falei, eu acho que não, tem. eu tava Tá, falando só disso. tá. Tem uma coisa que eu acho que é super importante. Eu tive um assistente há muitos anos atrás. Vou falar de uma coisa muito prática, depois de uma coisa não tão prática. Há muitos anos atrás, e ele não sabia se ele queria fazer cinema, ele trabalhou comigo 2 anos, então eu falei, eu vou te mostrar tudo aqui, aí você vê se você quer fazer fotografia, tá? Um menino muito inteligente, assim, e ele no final decidiu que ele queria fazer cinema, e ele queria entrar, eu falei, então acho que você tem que tenta entrar numa escola, ele era francês, então na França as escolas são de graça, eu falei, pô, vai lá, faz uma escola e tal, acho que é importante, eu não pude fazer, eu não fiz uma escola de cinema clássica e tal, fui aprendendo fazendo, e ele queria aplicar para direção, eu falei, cara, não faz isso não, entra em roteiro, assim, porque por uma coisa muito concreta, assim, né? Eu acho que a gente vive num universo do cinema industrial mesmo, assim, aonde a única peça que você tem para convencer alguém de financiar o seu filme, para convencer um produtor de se apaixonar pelo teu projeto, de conseguir um investidor para entrar, né, com uma participação financeira significativa e tal, a peça é o roteiro, assim, né? Então, eu disse assim, olha, faz a escola de roteiro. Aí ele disse assim, por quê? Eu disse, sabe por quê? Vai lá, vai nessa escola que você tem aqui. Nessa escola tal, que eu queria que você fizesse, que eu achava que era bom você fazer, a maior parte das pessoas que viraram diretores são aquelas que estudaram roteiro, assim. Não por nada, porque eu acho que elas tinham documentos muito sólidos para apresentar, para convencer de que aquela ideia podia ser feita. Agora, cuidado com isso também, né? Porque eu acho que é muito importante que o roteirista ele desrespeite o seu próprio roteiro. Então, acho que de um lado é muito estratégico, assim, você poder escrever, você poder, né? É como você escrever bons projetos, assim. De outro lado, é muito perigoso, assim, né? Porque é isso que a Nina falou uma palavra, assim, não dá para você executar um roteiro, entendeu? Executar um roteiro é matar um roteiro para sempre, assim, é tirar a vida dele, né? É tornar ele anêmico, assim. Então, eu acho que é muito importante se tentar entender como é que você conta uma história. A gente está falando aqui de cinema clássico, cinema narrativo. Não, clássico, mas cinema narrativo, né? Nem todo cinema narrativo é clássico. Mas de cinema narrativo, assim, então acho que é importante. Agora, acho que é muito delicado. Eu acho que depende demais né, assim, da tua personalidade. Eu, por exemplo, não acredito nunca num roteiro escrito por uma pessoa só. Eu acho que isso não existe, entendeu? Eu acho que isso é mentira. Eu sempre acredito num roteiro que é escrito a 4, 6 mãos, assim. Então, um roteirista virar diretor, eu acho que depende, assim. Eu acho que depende de que roteirista é esse, depende de que diretor ele quer ser. Então, de um lado prático, eu acho bom, mas eu acho que tem que ter muito cuidado. Eu acho que a gente não pode saber demais quando a gente vai filmar, entendeu? É isso que a gente estava falando um pouco antes aqui com a Nina. Acho que você tem que estar sempre descobrindo. Então, o meu medo do roteirista que é diretor é que talvez ele saiba demais. Assim, por exemplo, eu não sei, eu acho que tem um certo grau de rebeldia, sei lá, eu não estou me lembrando aqui, mas tem, sei lá, tem um diretor, eu não vou ficar citando nomes porque eu acho que não é bom, mas tem muitos diretores que são roteiristas e eu acho que quando eu vejo os filmes, eu acho tão bem comportados, assim, eu acho que vem um pouco dessa trajetória. Por isso que eu tava brincando que eu não sou roteirista. Claro que eu sou, tô lá, tô junto e tal, mas eu não quero saber tanto ali, eu não quero saber né, da mecânica, da marcenaria da narrativa, assim, porque eu acho que isso quebra um certo mistério e eu entro na filmagem sabendo um pouco demais, entende? Muito bem, Karine. Mas você é roteirista, sim.
Só que é isso, né? Dentro desse processo colaborativo e vivo que vira, não, porque existe essa relação diretor-roteirista, quando o diretor de fato não está escrevendo o roteiro, que é uma coisa assim, tipo, ler depois a versão, tem uma reunião e conversa. Você faz todo o processo junto, você só não abre o software de roteiro, mas você faz tudo. Assim. Eu até abro para meter a mão ali, mas até isso, não é verdade? Então não dá para falar que não. Tá certo, é verdade. Uma pergunta aqui do Giovanni Martins. Madame Satã é um filme onde os personagens secundários têm muita força. Como foi o trabalho de criação dessas personagens que tanto contribuem para o universo do filme? Olha, foi muito... É engraçado isso, né? Assim, me lembrando um pouco no processo. Eu acho que a primeira coisa é... Primeira coisa, acho que todo personagem tem que ter nome, né? Às vezes a gente está escrevendo um roteiro, a primeira dica do roteiro ali que você fala, tem o policial, aí tem o segurança, aí tem, entendeu? Não sei quem. Não, todo personagem tem que ter nome, todo personagem é gente, entende? Todo personagem é importantíssimo, assim. E eu também sempre penso na coisa do conjunto ali, né? Eu acho que você nunca tem um personagem, essa coisa do protagonismo e tal, você tem sempre ali, eu sempre penso em constelação, assim, tem uma estrela com vários outros em volta, então... Primeira coisa, dá nome aos seus personagens, conheça eles profundamente, não é porque eles não são protagonistas, entendeu? Eles são gente, eles estão ali, eles são importantíssimos, então, eu acho que essa é a primeira coisa. A segunda coisa que eu acho que é importante, assim, é o tempo inteiro não tratá-los como personagens secundários, tratá-los como personagens, você está fazendo ali, eu sempre penso assim, eu nunca fiz teatro, é um dos meus grandes sonhos, e já daqui a pouco eu faço, mas assim, quando você tem uma trupe de teatro que está entrando no palco, assim, todo mundo é personagem, entendeu, né? Então acho que isso para mim é muito importante, é deshierarquizar um pouco a função de cada um. Todo mundo tem uma função dramática importante, tem um ali que talvez ele seja a locomotiva da trama, mas tem milhões de vagões, assim, então eu sempre penso nisso e sempre ensaio muito com os meus personagens que não são os protagonistas, assim, para mim é para mim isso é muito importante, assim, né, de não subestimar a importância, né, de todos os personagens que não são só o protagonista. E acho que uma outra coisa também que eu acho que era importante pegar um pouco a carona da pergunta do Giovanni, não fez o que ele perguntou, mas eu queria falar, é uma coisa que tem me assombrado muito no bom sentido, assim, que é a coisa do antagonista também, né? Às vezes a gente não conhece bem nossos antagonistas, eu acho que é tão importante conhecer os antagonistas, assim, eu acho que é um negócio assim que é tão importante quanto os personagens secundários, é tão importante quanto o protagonista, assim. Eu acho que ele é uma peça importante dessa engrenagem. Eu acho que talvez, se alguém está perguntando o que é que mudou do começo para cá, assim, talvez o que tenha mudado é tentar entender também não só a importância dos personagens secundários, mas do protagonista, do antagonista. E só para terminar, no Madame Satã, acho que teve uma coisa muito impressionante. Eu trabalhei, eu aprendi muito, trabalhei com um amigo que era ator e que disse que preparava o elenco, tá? O Luiz Henrique Zarran, é um ator que eu adoro, um amigo querido, e ele é ator de teatro. Então a gente preparou o Madame Satã realmente como uma peça de teatro, assim, todo mundo ia para o estúdio, todo mundo ensaiava, todo mundo fazia exercício, e eu acho que isso foi um aprendizado muito grande para mim. Eu acho que foi também através daí que eu tentei, né, que eu fiquei alerta, assim, essa coisa de quão importante que são os personagens secundários. Rafael, pergunta do Rafael, como o autor tem certeza que aquela é a versão final, após alterar várias vezes o roteiro? Ou seja, né, que hora você sabe que está pronto para filmar esse roteiro? Pergunta difícil essa, viu? Eu acho que você nunca sabe direito. Eu acho que tem nunca tá alguns pronto. momentos... eu acho que você acha que... Eu não sei te responder, porque geralmente... É curiosa a pergunta, é boa essa pergunta. É uma pergunta que eu fico assim, sempre me perguntando, né, quando é que tá pronto para filmar. Eu acho que eu nunca tive essa escolha, assim, né? Eu acho que essa é uma escolha do primeiro mundo, assim, onde você... da indústria americana, né, que você desenvolve, aí depois você financia, aí depois você vai filmar, e aí você desenvolve e você financia na hora que o roteiro está maduro, assim. Eu acho que a gente é de uma outra cultura, não acho que essa cultura é ruim, eu acho que está tudo certo, eu acho que é um processo, mas no meu caso especificamente, eu nunca comecei a filmar achando que eu estava pronto, que o roteiro estava bom, assim, cara, eu sempre comecei a filmar achando que eu podia ter um pouco mais de tempo de roteiro e tal, então eu nunca tive essa sensação. E talvez isso seja muito bom, talvez isso permita de que eu não tenha ali na hora que o negócio está pronto e tal. Eu acho que também agora tem uma outra coisa que um pouco o que aconteceu com a Madame Satã, mas que depois eu consegui dar uma pirueta e resolver, é que você tem que, né, tem um limite também as coisas. Assim, eu acho que você tá fazendo um filme, tem um personagem, tem uma história, você acorda com aquilo todo dia, assim.
E tem que ter uma hora que se você cansou de... Quando eu falo acorda com isso todo dia, assim, quando você acorda, você pensa no personagem, você, né, ele te acompanha o tempo inteiro, assim. Quando ele deixa de ser interessante, é talvez o momento que você tem que parar, quando você sabe demais sobre ele, assim, eu acho que talvez seja o momento de parar de escrever. Mas são coisas tão complexas, né, porque você nem sempre escolhe quando você vai filmar, ou às vezes você tem um projeto que você terminou de escrever, acho que o roteiro está pronto, aí você não consegue filmar, vai filmar 4 anos depois, então é muito complicado, assim, responder essa pergunta. São muitos fatores que envolvem, né? Não é só a sensação de estar pronto. Não é assim, não é assim. Hum. É, Rogério pergunta: qual a maior lição para quem quer produzir o seu primeiro longa? Paciência. Eu acho que duas coisas. Eu acho que paciência, Ouvi bem aqui. obsessão, né? Obsessão é... Sem obsessão não é ninguém, né? E é isso, obsessão. Ter certeza de que você precisa contar, que você precisa contar aquela história, entendeu? Ou você precisa falar daquele personagem, assim. Eu acho que a maior lição é isso. Assim, se você em algum momento não tá com esse personagem, se você não perde a vontade, eu acho que isso é uma prova de que tá no lugar errado, assim. Eu acho que a obsessão é muito importante, assim, e paciência, tem que ter paciência. Se você tem certeza, eu dizia assim quando eu estava fazendo o primeiro filme, eu dizia assim, eu não vou morrer antes de fazer esse filme, entendeu? Eu vou fazer o retrato desse homem. Não tem que, não tem que me pare nesse negócio. Então eu acho que é isso, assim, é uma mistura dessa certeza que você tem que fazer com paciência, assim, entendeu? Porque é muito tempo que a gente não sabe como é que vai acontecer, são tantas variáveis, assim, mas eu acho que quando você tem a clareza de que você precisa, eu acho que isso contamina também o filme com um negócio que faz com que ele exista, de fato, de maneira importante, entende? O conselho que eu daria é esse. E não ter certezas, eu aprendi com vocês também, sabia, Karine? Não ter medo de falar eu não sei, porque é sobre Ave descoberta, né? Maria, primeira coisa que eu falo quando eu entro para filmar, que eu tenho a minha equipe ali, eu digo assim, eu às vezes não sei. Muitas vezes eu não sei. Não me crucifiquem porque eu não sei, porque eu gosto de não saber, entendeu? Então acho que é importante, né? Porque fica uma tensão. Eu odeio que É. aquele diretor sabe tudo, ele tem claro na cabeça dele o que você quer. Não tem, entendeu? Isso foi muito maravilhoso, Karine. Eu só descobri que eu poderia ser diretora mesmo, assim, que eu teria coragem depois que eu estive dirigindo. Porque você fala, eu não sei, vamos descobrir? Vamos se É. perguntar, vamos ver. E isso me fez, ai, que bom, então não precisa saber tudo sempre, sabe? Porque a gente tem uma Não, ideia de isso é que a uma coisa direção é aquela pessoa machista, que... eu acho, entende? É uma Eu coisa também acho, super machista, patriarcal. Uhum. patriarcal, que você tem que saber, e o diretor que tem que não sei o quê. Não, não é assim não, gente. É muito mais legal do que isso, entendeu? Eu adorava as perguntas, vinha, sei lá, o diretor de arte perguntar e falava, eu não sei, o que que você acha? É. O que que você sugere? Não, e É às vezes você maravilhoso. descobre na hora da cena, né? O negócio da cena é E muito fazer mágico, assim, perguntas, né? né? E essas É, perguntas que você faz durante, né? Então, em vez de só falar assim, se você quer, sei lá, digamos, o armário X ou Y, não é que tipo de armário esses personagens teriam, de acordo com é sua classe, de isso. acordo com suas personalidades, de acordo com quanto eles É, ganham por mês, a quanto tempo eles têm que armário, que história esse armário vai contar. Então, eu acho que tudo é sobre um processo realmente de descoberta, assim. É o tempo muito inteiro. vivo e muito rico isso no seu processo. Mas tem muita gente perguntando aqui de elenco, assim, vou pegar uma pergunta aqui do Vini, como funciona o seu processo de direção com relação ao trabalho do ator? Teve mais gente que perguntou sobre se teve, a Lari perguntou como foi a preparação de elenco, teve algum preparador? Nossa maravilhosa Letícia Naveira perguntou aqui como foi o processo de seleção do elenco do Madame Satã, e Tá. aí te jogo todas essas perguntas, assim, sobre o Olha, processo de preparação. esse negócio do elenco é tão importante, né? Porque a primeira coisa que eu diria, assim, eu acho que 90% do meu trabalho como diretor, de qualquer trabalho como diretor, é escolher o ator pro personagem, assim, né? Isso é, assim, você pode ter tudo, pode ter direção de arte incrível, fotografia espetacular, entendeu? Mas se você não tem, se você não acerta ali, e é uma coisa que é uma fé sua, às vezes, não tem certeza, assim, né? Você tem que acreditar que aquela ser humano ali que você escolheu é a fulana, né? Então acho que a primeira coisa é isso, assim, falando de elenco. Aí falando só para tentar fazer um breaking down, assim, eu acho que tem uma coisa do preparador, assim, eu acho que a gente vive num sistema de produção de cinema no Brasil que é muito heterogêneo, assim, né? Então, às vezes, por exemplo, às vezes você é deparado ali com um elenco, eu me lembro muito, por exemplo, no Prado Futuro, assim, Prado Futuro eu trabalhei, eu adoro a Fátima, trabalhei muito com a Fátima, e eu tinha feito com ela o Céu de Sueli e voltei a fazer com ela o Prado Futuro. Por quê? Porque o Prado Futuro tinha o seguinte, cara, eu tinha um ator que era um menino que nunca tinha feito um filme na vida, que era o Jesuíta, assim, que eu tinha encontrado lá em Fortaleza,
Acho que ele fez o Tatuagem que fazia a gente. Aí tinha o Wagner, que era um monstro e tal, incrível, um deus, assim. E aí tinha o brasileiro, aí tinha o Clemens, que era um ator alemão, que tinha feito teatro, ela tinha feito alguns filmes que tinham um percurso de formação completamente diferente. Então, assim, eram três coisas, né, três seres humanos com um repertório de interpretação muito diferente, assim. Então, o preparador ali, para mim, ele serviu um pouco para equalizar e deixar essas pessoas no mesmo lugar emocional ali, entendeu? Cada um encontrava emoção de um jeito diferente, né? Um era de Stanislavski, o outro era de não sei quem, o outro nunca tinha feito. O preparador, para mim, ele vem muito como esse lugar do equalizador. O preparador é preparador, ele não é diretor, são duas coisas diferentes. O preparador é o cara que vai lá, que aquece o ator, que deixa o ator em estado para você dirigir, para você manipular, entendeu? É esse cara ali que está preparando uma massa humana ali, que depois você vai moldar, assim, né? Então, acho que tem que deixar muito claro a diferença entre o preparador e o diretor, assim. Sempre que eu trabalhei com o preparador, eles paravam de trabalhar e em um momento, uma hora eu entrava ali, né, para poder, de fato, dirigir os atores e tal. E cada filme, eu acho, eles exigem diferentes preparadores. Primeiro, Madame Satã, um filme, para mim, claramente, que era um filme que era muito próximo do teatral, no sentido do exagerado, do artificial e tal. Então foi muito bom ter alguém do teatro que trabalhasse comigo. No caso do Céu de Sueli, por exemplo, eram atores que tinham experiências muito diferentes. Assim. Tem uma Zezita de Castro que tinha uma experiência gigante no teatro, você tinha a Maria, que é uma atriz de comédia, você tinha o Hermila, que tinha feito 2 filmes, você tinha o João Miguel, que era muito mais experiente. Então, era importante para mim, por isso que a Fátima foi muito importante, para dar uma zerada nesses personagens, nesses atores, e a gente poder construir juntos a partir do mesmo lugar, assim, né? Então eles estavam todos em carne viva, deixar em carne viva, para depois a gente ir atrás dos personagens. Aí, a Nina pode falar um pouco do processo do Vida Invisível, assim, mas também foi um processo bastante diferente dos outros, assim, eu acho. Mas eu acho que cada filme ele pede um processo, e cada um desses processos, às vezes você precisa de um preparador, às vezes não. Eu acho que depende também muito do elenco com quem você está trabalhando, assim, né? E eu acho que a escolha, ela, cara, cada filme você descobre um jeito de escolher, assim. Eu não acho que eu tenho um método, assim. Tem uma coisa que eu digo sempre, tal, que eu às vezes estou me achando, estou repetindo isso demais, que é assim, eu sempre faço o tal do teste do copo d'água, que é o teste do 3 minutos calado, assim. A primeira coisa que eu faço é um close, igual que a gente está aqui, pessoal olhando para a câmera por 3 minutos, para ver se eu me interesso por quem está ali, entendeu? É isso, é completamente intuitivo, assim. Às vezes é um gênio, um ator gênio, mas quando eu estou olhando ali, né, não tem uma coisa que me desperte interesse durante tanto tempo, entendeu? Então isso é uma outra coisa que eu também acho que é muito importante, não na preparação, mas na escolha do elenco, que é a intuição, entendeu? É muito, muito importante você respeitar isso, assim. E a última coisa que eu diria, assim, que nessa escolha, assim, eu nunca fico muito amigo de ator, entendeu? Assim, porque na hora que você fica muito amigo de ator, tomar bebê com ator, aí já tá... Eu acho que é igual psicanalista, assim. É legal ter uma distância, porque enquanto aquela pessoa tiver um mistério, para mim, é importante, entendeu? Tem algo sobre o mistério sobre o outro, para mim, com relação ao diretor-ator, que é muito, muito importante. Então, acho que isso é uma outra coisa que eu colocaria, assim. Nossa. Seguindo as perguntas aqui do nosso público, deixa eu ver, não sei de quem é essa pergunta, mas como foi a distribuição do filme? Ele atualmente não está nas plataformas de streaming. Cadê? Pode falar sobre isso? Acho que é bom a gente falar sobre isso, sobre Madame Satã, né? Acho que é tão importante falar sobre isso, assim, porque eu ia falar de patrimônio, assim. O Madame Satã foi um filme que a gente fez em 2002, não existia digital na época. O filme, ele tem uma versão em vídeo, que foi uma versão que a gente fez, foi um transfer para Beta SP, que na época eu nem supervisionei e tal, inclusive era um pouco escuro, assim, eu acho. Cara, é muito engraçado, porque antes dessa live, a Josefine e o pessoal do Paradismo pediu para colocar o filme online e tal. O filme não existe online. Ele talvez existe no YouTube, o que eu acho que é uma pena, não que eu tenho nada contra o filme no YouTube, assim, porque eu acho que a imagem, a gente passou tanto tempo trabalhando naquela imagem, uma imagem deteriorada, então ele é um filme que é isso, assim, ele é delicado isso, assim, eu queria muito poder restaurar esse filme, não restaurar no sentido careta, assim, mas fazer pelo menos um transfer dele para um formato digital. Então talvez eu consiga fazer isso nos próximos anos, mas é difícil de ver mesmo, assim, é uma pena, né, porque é isso, assim, falam que nossos filmes não são vistos e tal, que tem distribuição, não, eles são tão poucos disponíveis, então para mim, especificamente Madame Satã e o Céu de Sueli são
são meus dois primeiros bebês, assim, e eles têm que ser, enfim, eles têm que ter um formato contemporâneo. Acho que hoje em dia eles não estão em nenhuma plataforma, assim. Eu, inclusive, nem quis disponibilizar ele agora, porque eu achei que tinha que ser disponibilizado não com uma cópia ruim, beta e tal, mas de maneira correta. Então. Não estou respondendo muita pergunta, mas é isso, eles não estão disponíveis. Mas eu espero que daqui a 2, 3 anos eu consiga. Meu sonho é um pouco, nos 20 anos do Madame Satã, que é daqui a 2 anos, que a gente possa ter feito um transfer digital para ele, que ele possa ser disponível de uma maneira mais digna, assim, é um pouco nesse lugar que eu estou sonhando, assim. Tomara, precisa muito. A Carol Duarte, que está aqui com a gente, a Bárbara Santos também, duas atrizes do Vida Invisível estão aqui. A Ok. Carol Duarte perguntou qual a sua maior inspiração para o A Madame vida, Satã. gente. Ah, Não, para pro Madame Satã. Ah, é ele, eu acho que é ele, entendeu? Acho que a minha maior inspiração pro Madame Satã foi esse personagem incrível que Ah, não é tem nenhuma referência, nada, Carinho? referência. Tem. Tô pensando aqui, assim, de referência. Engraçado, né? Faz tanto tempo. Claro que existiam muitas referências. Assim. Tinha uma referência visual muito forte na época, assim, que era um filme que chama-se Felizes Juntos, do Wong Kar-wai. Tinha algo de uma textura ali que era para mim muito, muito importante. Tinha uma outra referência que era o corpo e a maneira como a Josephine Baker se movimentava, assim, isso era muito importante. Tem um autor brasileiro um fotógrafo que eu adoro, assim, e que de fato conseguiu traduzir o Madame Satã de maneira muito precisa, que é o Arthur Omar. Ele tem um livro que chama Antropologia da Face Gloriosa, assim, que para mim foi muito importante, assim, para fazer o filme. Realmente foi um negócio que foi muito iluminado, assim, quando eu vi essas fotos do Arthur Omar. É... Deixa eu ver o que é que tinha. Tinha um diretor americano também, que era bem louco, assim, que chamava Jack Smith, assim, que fez um filme que chama-se Flaming Creatures, que é uma orgia maluca e tal, e ele é um diretor que me inspirou muito, assim, do jeito de filmar e tal. E quem mais que tinha? Engraçado nessa pergunta, porque essas foram as minhas inspirações maiores, assim, talvez, eu acho, quando eu pensava no filme, assim. Eu acho que é isso, faz muito tempo, mas é uma pergunta que eu vou tentar responder ela melhor da próxima vez, vou tentar fuçar um pouco em quais eram minhas referências, assim. Vamos lá, mais perguntas. Deixa eu ver, Renan. Do argumento você parte para o roteiro ou passa pelo processo de escaletar as cenas? E daí Mas vou claro que eu passo pelo processo de escaletar a cena, não tenho a menor chance. muito. Mas assim, muito. E eu não é esse cuidado com essa palavra escaleta, assim, eu acho que já que a gente tá falando de roteiro, acho que é importante. Eu acho que tem uma coisa que é escaleta e um negócio que chama-se beat, né? Beat dramático. Igual a música não tem beat. Eu acho que é muito importante depois do argumento você passar pelos beats dramáticos, que não é trama, que é beat mesmo, assim, que é igual música. Aí depois você passa para descrição de cena, que é uma escaleta, daí isso pro roteiro. Então, eu sou o tipo de roteirista que fica assim, é muito importante para mim. Né? E eu acho que a palavra escaleta é uma palavra que a gente tem que ter cuidado, assim, porque às Você trabalha com vezes cenas na parede, né? Que foi um negócio que a gente usa muito muito lá no espaço, cena, eu eu acho que uso na vida. eu acho que é muito importante a coisa do espaço horizontal, de espacializar, de você poder trocar, de não ficar aqui no computador, entendeu? Um negócio da coisa vertical, assim, que é muito louco, assim, eu acho muito perigoso. E a gente acho que está chegando meio ao fim, ainda tem uns 5 minutos. Tá. Eu queria te fazer uma pergunta aqui, que foi um negócio que me surgiu agora. Eu fiquei pensando, quando você começou a fazer o Madame Satã, a gente estava falando de um período antes da retomada do cinema brasileiro, né? Um período em que se era feito muito pouco filme no Brasil, e agora a gente está É. entrando nesse momento de pandemia, de ataques ao cinema brasileiro. E a gente também entra nesse lugar de novo, assim, de uma certa incerteza de quando vamos poder fazer filmes, que filmes serão feitos, com que dinheiro, principalmente falando desse cinema autoral, assim. E eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Como era nesse momento? Você ficou insistindo nesse período tão árido do cinema brasileiro, você continua Cara, era muito insistindo, assim. ruim, era muito ruim. Sabe por quê? Porque eram algumas questões, assim, não tinha financiamento, tinha Petrobras, assim, as pessoas que faziam, eu inclusive comecei a fazer o Madame Satã, porque os filmes que eram financiados pela Petrobras eram uma loucura, assim, era Chateau, Xangô, Mauá, entendeu? Era homem branco, rico, não sei o quê. Então o Madame Satã vem muito nesse lugar. Era muito duro, assim. O Madame Satã, ele foi feito basicamente por causa do Canal Plus, tem que se dizer isso, assim. Entrou uma companhia de telefonia depois e tal, mas ninguém no Brasil queria saber disso, assim, ninguém no Brasil queria saber de cinema. Não existia um mecanismo de financiamento, assim.
Então foi muito... Eu tive que ir para o mundo, eu acho que isso foi bom para o filme. O filme, de fato, tinha uma coprodução com a França. Ele tinha ali um alicerce mundial, assim, de suporte dele em outros países que tornaram o filme mais visível também. É muito parecido, assim, com o que a gente está vivendo hoje. Ainda tinha uma outra coisa na época que era muito impossível. Não tinha como eu pegar uma câmera e fazer uma Madame Satã. Não tinha câmera, entendeu? Não tinha como eu pegar, assim, no máximo pegar uma câmera de VHS e fazer uma Madame Satã, assim. Então, eu ainda acho que era mais complicado, assim, porque você não tinha um gesto, né? Um gesto, né, assim, autônomo, como você pode ter hoje em dia. Então, acho que é muito importante, mas acho que foi muito importante a gente lutar pelo que teve. Então, acho que, sim, existem semelhanças, mas existem muitas diferenças, assim, também. Mas era muito duro, assim, eu me lembro, puxa vida, eu tenho um carinho muito grande por quase todos os produtores, as produtoras do Brasil. Quase todas as produtoras do Brasil tentaram fazer Madame Satã. A Sara Silveira tentou muito, assim, a Clélia Bessa tentou muito, a Bel Diegues tentou muito, muitas mulheres, assim, muitas tentaram, e não foi possível, entendeu? Então, assim, eu acho que não foi possível porque não tinha como fazer aquilo ali, né? E a gente só conseguiu fazer porque tinha um apoio que não era do Brasil, assim. Mas eu acho complicado comparar, né? Porque eu acho que hoje é um momento muito diferente, assim, né? Do que naquele momento ali. Eu acho que a gente vai ser cortado daqui a pouco, né, Nina? Vamos, eu vou fazer aqui os avisos finais, Carinho, um pouco para você Tá também bom. poder falar no fim. Primeiro, aqui a Luísa do Projeto Paradiso está pedindo para eu te agradecer muito, muito. Ela colocou muito em caps lock em nome do Projeto Paradiso, tá? Então, obrigada a você, Imagina, eu Carinho, sou por estar fã do aqui. Projeto Paradiso, eu acho vocês o máximo. Eu amo a Olga, eu amo a Josefina, eu acho vocês, assim, tipo, incríveis. Realmente não estou falando disso de maneira leve, não. Acho que, puxa vida, quão importante. Então, eu que queria agradecer, assim, de poder estar aqui, assim. E, bom, gente, essa foi a primeira edição, primeira não, né? Foi a terceira edição do meu primeiro longa, série de entrevistas do Projeto Paradiso com diretores e roteiristas consagrados. Essa live vai estar salva no site do Projeto Paradiso. E aqui tem um anúncio para ser feito em primeira mão. O convidado da próxima edição do meu primeiro longa é o Cal Hamburger, diretor de filmes como O Ano em que Meus Pais Saíram de Férias e Xingu. Vai ser no dia 26 de maio, às 18h30. Ele vai falar sobre o seu primeiro longa, que é Castelo Rá-Tim-Bum, o filme. Curta a página do Projeto Paradismo para saber mais. Eu não sou boa em ler coisas e avisos, mas é isso, gente. A próxima edição é essa, com o Cal, no dia 26. E, Karim, quer deixar algum recado aí no meio dessa pandemia toda? Fora Bolsonaro, claro que eu quero deixar um recado, evidentemente, entendeu? Basta, né? Não tá dado o Basta, né? recado, basta, deu. E é isso, então tá, eu queria deixar, não, mas queria deixar, não, só falar que, né, vamos continuar, assim, cara, independente da tragédia que a gente tá vivendo, acho que é muito importante a gente perseverar, assim, entender que vai ter um outro lugar lá na frente que talvez seja melhor do que a gente está agora.